Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Só Prosa Boa. Estamos aqui para debater sobre um assunto dentro da área da construção civil, englobando a nossa especialização, que é pintura. Está aqui junto conosco o nosso amigo Fábio, especializado em pintura mecanizada, e também está ali conosco o nosso companheiro e amigo Valdinei. É um técnico em tintas aqui dentro da cidade. E eu quero deixar aí agora o espaço para vocês se apresentarem. Pode começar por você, Fábio. Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Júnior. Eu tenho uma equipe de pinturas aí já no ramo aí desde 2019. Tenho uma equipe mais ou menos aí formada com 5 profissionais. Trabalho hoje com máquinas mecanizadas, no sistema Arles, zero pó. E aí temos outras máquinas também, como girafa, que auxilia muito o serviço do nosso cliente. Adianta bastante. Temos muitos equipamentos para adiantar e ajudar o nosso cliente, os nossos profissionais. Meu nome é Valdinei, estou na área de tintas aí. Hoje trabalho como especialista na parte técnica. Trabalho dentro de uma empresa onde eu presto esse trabalho, trabalhando com os clientes, trabalhando com os funcionários ali, passando curso para eles em relação a tintas e cuidando da parte do setor de tintas completo, né? Eu estou nessa área aí desde 2012. Eu comecei a trabalhar com tintas, tive a oportunidade de trabalhar com a Tintas Coral, e daí para frente eu me mantive nesse mercado, e hoje a gente trabalha aí com a nomenclatura de especialista devido ao tempo que a gente trabalha e quanto a gente estuda esse mercado, e a gente vai falando mais aí de acordo que for correndo aí. Sua vez aí, que você não... Bom, eu me chamo João Paulo, temos uma empresa aí junto com a minha esposa, a JP Pintura. A gente atua dentro do nicho de efeitos decorativos, com especialidade em texturas, né? A gente tem feito aí alguns cursos e aprimorado dentro dessa área. Englobando tudo, a gente faz do princípio ao final dentro da pintura, mas a nossa especialidade é texturas e efeitos decorativos. Já tem por volta aí de 10 anos que a gente trabalha dentro da pintura e vem sempre aperfeiçoando, né? Eu quero já começar aqui, já fazendo algumas perguntas, né? Que é para o nosso amigo Fábio. O Fábio, ele trabalha com um equipamento, um sistema mecanizado de pintura. E esse sistema mecanizado tem muitos pintores e muitos clientes que às vezes têm algum receio e outros já têm alguma aprovação. Me fala um pouco, Fábio, como que funciona, como que é a sua atmosfera dentro desse nicho que você trabalha? Então, vamos lá. Hoje a pintura, como é que se diz? Não é mais só rolo e pincel. Já temos várias marcas aí, várias ferramentas, produtividades, menos retrabalho, mais lucros. Precisa dominar a máquina e a tecnologia de hoje em dia. Máquina Arles, sistema de pintura por alta pressão sem ar, que pulveriza tinta direto na superfície. Não é igual um compressor que tem ar comprimido. Ela não usa o ar, né? Não usa ar, só um pistão. Hoje temos 2 modalidades. Tem o pistão, que precisa de lubrificação, de em torno ali de 8 em 8 horas, precisa de uma lubrificação para você trabalhar direto. E tem a diafragma, que precisa de manutenção de 6 em 6 meses, de acordo com se ela não tiver estragado o diafragma. Uhum. Temos também o sistema de zero pó, que é a Mirka hoje, lixamento zero pó. Ele torna ali de 99,9% de absorção do pó. Esse aí é que é o melhor, porque o pintor não fica ali, né, com o nariz todo cheio de pó. Esse aí ajuda muito na saúde do profissional, na limpeza dos clientes. Muitos clientes hoje têm o quê? Receio de fazer uma reforma hoje por causa do quê? Bagunça, poeira. E assim,
E a máquina hoje vem para ajudar a gente. Não é um equipamento acessível. Só que de acordo com os seus trabalhos que você vai fazendo, você consegue adaptar a máquina. Agora me fala aqui, por exemplo, você acha que é um investimento caro ou é um investimento que vale a pena o pintor adquirir? Vou usar uma frase de um velho amigo nosso aí da internet aí. Depende. Depende do quê? Por quê? Você vai usar uma máquina, ela vai te dar... Como é que eu vou te falar, cara? Retorno de acordo com o tipo de trabalho? Não é muito bem isso, mas fugiu da mente agora. Mas vamos lá. Exemplo. Se você vai comprar uma máquina hoje, exemplo, 10 mil. Sim. Tem serviço que ela já paga. 1 ou 2 serviços ela já se paga. E se não for usar ela ficar parada na sua casa, isso é um mau investimento que você vai fazer. Investimento frustrado, então, no caso. Um investimento frustrado. Entendeu? Mas todo investimento, se for para sua empresa, é todo bem-vindo. Isso então acaba que isso gera pelo fato da demanda que o companheiro tem de serviço. Então, de acordo com que ele vai aumentando a sua demanda de serviço, então o ideal é ele ir comprando esse tipo de maquinário, porque vai agilizar então na produção dele, no tempo, né? E até mesmo em relação a ele ter funcionários ali para auxiliar ele. Isso, na demanda. O que manda é a demanda, né? A demanda, Se você tiver uma alta demanda, você vai ter que comprar maquinário, você vai ter que aumentar a sua equipe. Entendo. Exemplo, uma lixadeira hoje, girafa, já deve ter acesso a ela já. Uma lixadeira girafa hoje, você faz aí uma casa aí de 300, 400 metros quadrados hoje com 2 dias. É muita com 3 coisa. pessoas. É muita coisa. Faz tranquilo. Agora, antigamente, se fosse lixar isso aí, era quase um mês você lixar uma casa dessa. Só mão e pendente. E aí é que, olha o tanto que isso é interessante, Valdinei. O mito, né? Tem gente que, só deixando aqui um ênfase aqui, tem pessoas, né, pintores, que não gostam de usar o sistema de lixamento mecanizado, porque eles não acreditam no mesmo acabamento feito à mão. A gente, pelo fato da gente andar muito, a gente sempre escuta isso. Tem pessoas que aceitam esse maquinário e já tem pessoas que não aceitam. Então, existe uma demanda de 50% sim, 50% não. Agora, o que eu acho mais interessante, que nem o Fábio falou, que é esse sistema mecanizado de lixamento que é da Mirka, né? Eu já tive contato, não tenho um maquinário como esse, porque para mim já é um pouco mais... não tão necessário, mas eu já tive contato e vi o acabamento, o tanto que fica perfeito. É um acabamento de alto padrão para dentro da construção civil, né? Aproveitando aí que vocês tocaram nesse assunto, são 2 situações. Essa questão de aceitação e mudança. Tudo que vai mudar, você tem que aprender a trabalhar. O Fábio hoje ele trabalha com essas máquinas e consegue ter um acabamento, mas não foi do dia para a noite, eu tenho certeza. Isso. O mercado, ele sempre teve uma dificuldade. Vamos começar pela situação do produto oferecido. O pintor, os pintores, em grande parte, tem uma dificuldade de aceitação de qualquer mudança. Como exemplo, os esmaltes à base de água, produtos que só existiam à base de solvente, hoje tem à base de água, e cada marca tem a sua denominação para esses produtos. Que são produtos que sim, conseguem dar um excelente acabamento, tem boa durabilidade. O que depende do pintor é saber utilizar no momento certo, na situação certa, não simplesmente chegar e dizer, esse produto não presta porque ele é base d'água, ele não dá acabamento porque ele é base d'água. Às vezes, a ampla maioria nem usou. Então, sim, assim como as máquinas, assim como os produtos já vem enfrentando as dificuldades já há um bom tempo, toda inovação enfrenta dificuldade perante aquele pintor que não quer se atualizar. Então, essa situação do acabamento está ligada à questão, chegou, é a primeira vez, você não vai conseguir utilizar o produto e dar o mesmo acabamento, exige um treinamento, exige aplicar diversas vezes. Então, assim, é uma maneira de se proteger, uma maneira de dizer, isso aí não é bom,
esse não dá acabamento. Só que, na verdade, com o tempo, vai ficando fora do mercado. Esse é um comportamento. Nós que trabalhamos com produto, e é o meu foco de estar ali divulgando o produto com o lojista, ensinar o vendedor sobre o produto, trabalhar com o produto mediante ao cliente, mediante aos pintores. A gente fica muito exposto à situação do pintor que busca não sair da zona de conforto. Então essa resistência, ela está presente o tempo todo no ponto em que eu atuo ali, que às vezes muitos pintores às vezes nos procura, pergunta, está interessado, mas muitos entram nessa situação de se proteger de certa forma do produto, porque ele não quer passar pela situação de experimentar o novo, e às vezes essa falta de atualização é quem vai tirar ele do mercado amanhã. Então, os produtos estão muito bem relacionados com as máquinas hoje, né? Então já se faz produtos para ter um bom acabamento com as máquinas. A questão do acabamento tradicional, ele já é mantido também. Então assim, não existe essa questão de a máquina não dá acabamento. Não, ela trabalha de uma maneira diferente para dar esse acabamento. Produto X não dá acabamento, não dura. Não, está especificação. Para essa situação utilizar dessa forma, para aquela situação utilizar desta forma. Então é a questão de seguir a orientação do produto e a orientação das máquinas. Das máquinas, né? Então, é a forma de atuação de cada um. O que não pode acontecer é o que a gente vê muitas situações acontecer, é o pintor simplesmente falar, isso não presta, isso aqui é bom, isso é ruim. É preciso haver uma profissionalidade em dizer para o cliente, eu não trabalhei ainda dessa forma, então eu prefiro trabalhar desta para me te entregar esse resultado. Não trabalhei esse produto. Porque nós vemos aí, eu trabalho com produtos, eu vejo diariamente, às vezes o próprio cliente dizer, não, o pintor falou que isso não presta. Como que eu vou pegar um produto ou um maquinário de uma marca que está presente no mercado? A gente tem marcas aí de grandes nomes, nós temos marcas de mais de 160 anos operando hoje com produtos em que são vendidos aí há mais de 30, 40, 60, 70 anos, no país e no mundo. Multinacional, né? São multinacionais, empresas gigantes, faturam bilhões de dólares anuais aí, e simplesmente um pintor diz, esse produto não presta, é o produto premium da marca, que credibilidade ele vai ter com o cliente? Então, no mínimo ele vai falar, cara, o cara está me falando que um produto desse não presta, fiquei com medo de comprar um produto para ele. Uma briga muito grande. Então assim, tem que saber falar, olha, esse produto eu ainda não apliquei, então eu posso ter uma certa dificuldade com ele, prefiro trabalhar com esse porque eu consegui te entregar. Essa honestidade, ela é sempre bem-vinda. Isso é muito interessante. Quando o pintor tem essa flexibilidade, né, para absorver o novo, que, querendo ou não, essa área que a gente atua, ela sempre tem uma inovação. De mês em mês, chega alguma coisa nova. Então acaba que a gente não consegue acompanhar tudo de uma vez, porque são muitas coisas, mas aquilo que é básico, que é necessário, que está ali no nosso cotidiano do dia a dia, a gente consegue. Por exemplo, isso que você falou, o esmalte à base d'água. É uma coisa que é um misticismo para uns e inovação para outros, porque tem pessoas que já conseguem extrair um acabamento e tem outros que não conseguem extrair esse acabamento. Traz um pouco de flexibilidade, né? Porque eu que trabalho com produto, eu não posso ser... Chegou um produto, eu só trabalho com produto, eu gosto de novidade, gosto de passar. Mas eu não posso ser também, eu não sou o cara que atua na ponta, pintando, e nem tem experiência nisso, faça alguma coisinha ali e tal, mas não é o meu negócio. Eu tenho que entender que eu entendo o produto na teoria e tenho o pintor na prática. E tá aí onde eu tenho que dar a orientação para o pintor. Olha, esse produto se utiliza dessa forma e ele vai aplicar essa ideia de utilizar dessa forma. Nenhum pode ter resistência e criar como se fosse uma coisa concreta, é só isso e pronto, acabou. Tem situações em que o produto, o comportamento seria o melhor base solvente e tem situações que seria uma base d'água. O que a gente não pode é dizer só esse serve, entende? E até entrando na situação, produtos, e o realmente falou muito de máquinas, queria tocar aqui sobre o assunto. Para trabalhar com máquinas exige muito cuidado. Exige isolar bem a superfície, exige isolar bem o ambiente, porque tem que pulverizar, tem aquela questão, toda uma questão que exige mais do cuidado. Então nem todos estão dispostos a isso também. Para isolar um ambiente com as máquinas, você vai precisar de uma forração boa. Tanto é que com a chegada das máquinas, chegou as marcas oferecendo material para isolar.
forração geral, e hoje a gente tem aí diversas marcas De que salva, oferece salva pintura, salva tudo aí. Hoje o cara tá com o carro na porta, de onde você vai pintar, você vai lá e cobre o carro, não precisa nem incomodar ninguém e também não vai ter problema nenhum. E as máquinas aí trouxe muito avanço, sem dúvida nenhuma, para o mercado. Vocês falam muito de como é que se diz? Produtos. N produtos precisam de uma diluição para você trabalhar no rolo e pincel. Cada um exige Quando uma diluição diferente. Quando é na máquina é outra diluição. Quando eu comecei, eu fazia a mesma diluição do rolo para a máquina. Aí a pulverização, tinta não rendia, tinta escorria. Então assim, a gente vai trabalhando e vai perguntando, vai trocando uma ideia aqui, trocando uma ideia ali. Nunca é só você. Sempre tem algumas pessoas, parceiro seu, para você... Para te dar uns toques, ver, né? As oportunidades. Tem um preço, né? Tem como um eu preço. disse, não é, você vai começar com a máquina, né? Você vai começar com a máquina agora e simplesmente o acabamento vai ficar bom. Então exige treinamento, exige ali foco. Então, nada vem de graça. Ó, eu comprei uma pistola elétrica porque eu assisti muito vídeo e tal, eu falei, não, eu quero uma dessa aqui, porque pelos comentários que a gente viu ali na internet ali dessa máquina, eu falei, não, isso aqui vai render bastante, isso aqui vai ser uma coisa legal. E aí eu comecei a pintar, e quando é fêmea, virou uma nuvem de poeira. Aí vai daqui, vai de lá. O Fábio foi e me deu uma dica, falou, ó, negão, faz assim, 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 assado. Rapaz, acabamento é outro. O acabamento é outra, a diluição tem que ser outra, a preparação da superfície é outra, porque não é a mesma forma do rolo. Só que o que eu achei mais interessante, que para mim é o meu ponto de vista, né, que é o crucial do pintor. O pintor, ele não ganha dinheiro no orçamento. Ele nunca vai ganhar dinheiro no orçamento. Por exemplo, eu chego aqui na casa do Valdinei aqui e falo, ó, Valdinei, a pintura aqui da sua casa vai custar 30 mil, uma suposição, 30 mil reais. Aparentemente, isso é muito dinheiro, Mas se eu ficar ali 90 dias dentro dessa casa, eu não vou ter lucro nenhum. É o tempo, né? É o tempo. Então, quando você tem uma pintura mecanizada, isso vai otimizar o seu tempo. Então, aí você vai ter um lucro. Por quê? Você vai gastar mais material ou menos material? Mas qual é o tempo que você vai gastar para pintar uma suposição, um cômodo como esse, um espaço como esse aqui? Qual é o tempo que você vai gastar? No rolo você vai gastar 2, 3 dias? Com a máquina você vai gastar um dia. Então isso é que é interessante, né? Essa evolução, essa tecnologia. Você citou aí a questão, até vi qual que você comprou lá, legal pra caramba. Eu ganhei uma um tempo atrás e eu pintei toda a minha residência com ela, a parte interna. E acabamento tranquilo. Eu não tive dificuldades com ela, né? Eu tive dificuldades na questão às vezes, tem um pouco de entupir o bico, acho que umas 2 vezes, mas eu consegui resolver e... Cara, foi doce, foi doce. Perfeito. Só que a questão do produto aí eu já sacava, né? Já tinha um pouco mais de noção. Já tinha mais um... Sobre o produto aí eu tava na minha área. Já tava dentro da sua aquela, área. né? Você tem a noção porque você já está há muito tempo no mercado e tem um tempinho de ler atrás do rótulo, que muitos pintores não lê, né? A teoria aí foi meu forte. Muitos pintores não lê atrás do rótulo, não vê a diluição do produto. O rolo, sou um desastre. O rolo me bate mais que tudo. Agora isso aí que o Fábio acabou de falar aqui por último aqui é uma coisa que pega muita gente. Ler. O cara, por exemplo, vamos ver aqui. Eu sou um pintor já tem 3.000 anos que eu tô rolando tinta aí na parede. Então, na minha cabeça, o que acontece? Não, eu já sei pintar. Então não tem necessidade de eu parar e sentar e ler o rótulo, o que o fabricante pede ali. E aí o que acontece? O pintor vai e usa um material lá de qualquer jeito sem ler o rótulo, pelo fato dele ter esse achismo dentro dele, e acaba que vai e não extrai o acabamento. Aí ele liga para quem? Liga para o técnico. E o técnico vai e condena a pintura, porque ele não fez a preparação, não diluiu ou não preparou da maneira correta. Isso acontece bastante, Valdinei? Bastante. Na verdade, assim... Aí a gente encontra vários tipos de profissionais, né? Onde você vai encontrar o profissional que vai te procurar para tentar corrigir a situação, ou para ver se realmente tem um problema com o produto e tudo mais, ou tem aquele que já vai culpar o produto. Eu sinto assim, que deve ter uma honestidade, deve sempre se considerar
será que eu cometi algum erro? Será que é o produto? Será que eu não deveria ter lido? Então esse questionamento deve ser sempre feito, porque é outra situação para o profissional não perder credibilidade, porque às vezes ele já queima na largada, fala para o cliente, o problema é o produto, ele nem investigou da parte dele. Será que ele leu? Será que a diluição era aquela? Será que é isso? Porque os fabricantes, quando eu falo aqui de fabricantes, gente, existe uma instituição chamada Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Dentro dessa instituição existe o programa setorial de qualidade, onde eles fazem os testes e diz o seguinte: essa tinta aqui possui esta e esta e esta característica, então ela encaixa dentro dessa categoria com este acabamento e tudo mais. Essas marcas que passam por esses testes é como se fosse um Inmetro das tintas, tá? Então a Abrafat faz a classificação que o produto pode ir para o mercado, ele está pronto para o mercado. Se não passar ela nem não sai de lá de dentro da fábrica. Tipo assim, ela não vai, ela não pode, ela tem que pôr na lata o que realmente ela é. Se não passar, ela não vai. Aquele lote é testado, lote condenado. Todo lote ele é passado pela Então assim, mas o que acontece? Interessante. São N coisas que acontecem aqui, nesse ponto. A garantia dos fabricantes que estão nesse programa são honestas. Muita gente fala assim, o cara vai fazer de tudo para não dar garantia. Os fabricantes levam isso muito a sério, porque se um produto deu problema numa obra, aquele lote, se o problema for no produto, ele vai dar problema em todos os produtos, aquele lote vai ser recolhido da empresa que tiver ele, todo lote, todo lugar. Então, assim, não tem por que o fabricante querer esconder, porque senão vai ser vários problemas. São muitos. Então, se coloca no lugar do fabricante. É alto. Coloca no lugar do fabricante. Se deu problema lá na sua obra, e ele falou assim, não teve problema no produto, não te atendeu, não resolveu, ele vai acender um monte de produto. O que ele tem que fazer? Imediatamente atender, ver, é problema no produto, tem que retirar todo o produto do mercado. Isso aí é como fazer um doce de leite, pôr num recipiente limpo, vários recipientes iguais, o mesmo tacho. Tem como ter o gosto diferente? Não. Tá limpo, tá tudo perfeito. Tem como ter cheiro diferente? Não. É o famoso recalque de veículos, né? Quando Exatamente. acontece aquele... Então, assim, é o lote geral. Então, não existe disso do fabricante não querer. Aí, quando há essa resistência, pode observar que ele não está dentro do regulamento. Do regulamento ali, né? Então, assim, é importante isso aí. Mas acontece muito a falta de leitura e tudo mais. O produto... A gente tem uma briga entre Água Rasa e Thinner. Aí, onde é uma coisa, eu tenho o maior respeito pelos meus colegas pintores, né, com quem aí procura ajuda da gente e tudo mais. Eu tenho muito respeito. Eu atuo nessa área aí anos e anos e eu não tenho problema com nenhum, né, até o momento não. A gente tem aí uma boa convivência. Que assim porque perdure. eu interpreto isso como, olha, vou dar nome aqui, um nome genérico, pintor, o pintor X, isso aqui pode ter sido isso. Vamos verificar se foi a tinta ou se foi isso. E vamos fazer o teste. Então, antes de condenar o produto, vamos fazer o teste. Pode ter sido diluição? Você fez quanto de diluição? Foi tanto. Olha, o ideal é esse, vamos fazer um teste. O teste não deu, fizemos o processo corretamente, o fabricante. Deu isso aqui, eu preciso da sua assistência. Né? E o que é interessante, antes de acionar o cliente, sair falando do produto, falando X, conversa com o lojista. Olha, o produto está acontecendo isso. Consegue falar com o fabricante e tal, para não gerar uma frustração no cliente, para não gerar um problemão. Isso assim, são situações que pode complicar o trabalho do pintor, complicar para o lojista, uma coisa que talvez é resolvida de maneira tão simples. Podem ter certeza, marcas que têm presença forte no mercado, elas têm sim suas garantias e tudo mais, mas nós precisamos ser honestos. O lojista precisa ser honesto com o pintor e com o cliente. O pintor tem que ser honesto com o cliente, com o lojista, e assim como também o fabricante deve ser honesto com o lojista e com seus clientes e com seus produtos. Interessante. Então, isso é que é bom pelo fato de que tem que ter então essa ligação entre o lojista e o pintor. Por quê? Porque acaba que na discussão ali, na conversa, dá para se resolver muita coisa que poderia virar uma bola de neve, e é uma coisa minúscula, né? Então acaba que a gente tendo esse contato aí com o lojista, isso faz com que a gente
que a gente não leve adiante uma coisa que é supérflua, né? A palavra mais correta é essa, uma coisa que é bem banal. E é só o fato de ler, que é uma coisa simples, né? Parar ali uns 15 minutinhos, vai na internet, entra no site da loja, do fabricante, lê ali como que é feito, vê um vídeo. Isso é uma coisa simples porque hoje a gente tem essa tecnologia acessível, né, pra gente aí. Então acaba que se a gente não puder usar isso ao nosso favor, acaba que isso vira contra a gente, que somos pintores. Aqui, assim, deixar uma coisa bem clara, em que a gente não impede, assim, quando a gente trabalha com isso, a gente não desconsidera que o pintor pode sim gerar maneiras de trabalho em que ele não anda 100% na bula. Mas exige uma responsabilidade, eu estou fazendo isso, e primeiro exige o teste, né? Você vai fazer, faz um teste, tenha segurança nisso, não testa numa casa inteira, faz lá um teste, eu quero propor usar esse produto dessa maneira, funcionou, beleza e tal. Só que toda vez que sai vamos dizer, da bula ali, é uma responsabilidade própria. Olha, o produto usa isso aqui de solvente, eu vou usar esse, cara, pode ser que está dando certo. Eu não estou falando aqui que o pintor não pode testar e fazer as coisas diferentes, o que a gente chama de paliativo, né? Ele pode, e se ele achar que deve, tudo bem, cada um tem uma maneira de trabalhar, mas assuma a responsabilidade. Se você saiu do contexto da garantia, ali, né? Assume com o seu cliente, olha, eu usei dessa forma, deu errado. Aí fala assim, por que eu fiz 10, 20, 30 vezes e nunca deu errado e agora deu errado? Já parou para pensar que mesmo que um produto ele tem lá que obedecer várias situações, mas ele tem um mínimo de performance. Ele atingiu o mínimo de performance, ele vai para o mercado. Mas às vezes ele tem uma performance maior, tem lá uma resina, o fabricante está usando uma resina X e ela aguenta e ela vai aderir a uma superfície que está um pouco lisa. Eu usei a tinta em cima de um acetinado, de um semibrilho e sempre grudou. Eu não tenho costume de lixar não, sempre grudou. E eu sempre usei essa marca aqui. E o dia que aquela resina não tiver o mesmo poder de aderência? E aí? Ah, mas eu sempre usei, o problema é o produto. Só que na verdade nem deveria fazer isso, deveria fazer o processo correto. Agora que você usou e deu problema, porque há essas diferenças, há essas variações no produto, mas que o produto não está fora, você fez, agora assume a responsabilidade, corrige. Então, vamos ficar aqui como profissional que está trabalhando com o produto, condenando a maneira dos outros trabalhar? Não, mas cada um assumindo a sua responsabilidade. Temos muitas situações aí, né? Em que você pode trabalhar diferente com o produto e às vezes fora da mão do produto, mas cada um responde pela sua responsabilidade. Cada um, né? Eu falei com um técnico aí de uma fabricante grande. Por que dar água na tinta? O que é uma água na tinta? Nossa, você pegou pesado com o cara, hein? E aí? Simplesmente é um produto que ajuda a secagem da tinta. É como se fosse um diluente da tinta. Você pegar uma tinta pura e passar na parede, ela vai ter um tempo de secagem. Se você colocar a água que o fabricante pediu, ela vai ter outro tempo. Vamos lá, uma marca muito grande aí. Antigamente você pegava a tinta, ela vinha com uma pasta, você não conseguia colocar a mão lá no fundo. Hoje ela já tem outra tecnologia, ela já vem com uma base mais... A viscosidade dela viscosidade já é bem outra. fraca, mais fina. A Então tecnologia Tixan Plus, né? Isso. E aí o que? A cobertura dela hoje é melhor do que antes. Vai aprimorando, né? Isso aí, gente, essa questão é até uma questão de marketing também, essa questão dessa tecnologia que vinha ali mais maçosa e tudo mais, mas mesmo assim, para alguns que ainda não conhecem o produto, acha ela ainda bem concentrada e às vezes não quer comprar um produto e passar direto. Mas existem produtos no mercado que abriu a lata, usou. Então a gente tem que ver a situação do cliente. Eu trabalho muito com o cliente. Quando eu noto ele que quer fazer o serviço, eu falo, esse produto aqui é mais prático. Esse produto aqui, se abriu a lata, mexeu, usou. Esse mexer o produto também, que é ali agitar o produto, entra muita situação de pessoa às vezes abrir a lata, não misturar todo o conteúdo, né? É mais um erro aí. É aquilo, né? Porque todo material tem alumínio, tem as suas pigmentação. Às vezes são pigmentos muito pesados, a lata fica ali muito tempo na fábrica, fica muito tempo na loja. Os pigmentos mais pesados descem para o fundo da lata, os mais maneiros sobem. E aí se a pessoa não tiver um mexedor elétrico ou até mesmo um braçal mesmo, não movimentar,
ela vai dar diferença na tonalidade, vai dar diferença no acabamento. E é a hora que o cliente aparece na jogada, né? Assim, então vamos falar um pouco de cliente, só para que... O que vocês, agora fazendo uma pergunta também, como que vocês lidam com o cliente? Quais são as maiores dúvidas de cliente? Como que é o comportamento do cliente em relação no momento da pintura ali? O que eles mais observam e tudo mais? Porque no meu atendimento, juntamente com a empresa, com a loja, para o cliente, a gente tem uma maneira de abordar e explicar o que a gente está vendendo. Mas às vezes na outra ponta, o pintor tem uma outra visão, explica de outra maneira. Pensa a situação do cliente nesse meio. Como fica essa comunicação aí de vocês com o cliente? Olha, eu em particular... eu sempre gosto de eu gosto de sentar com o cliente antes de qualquer tipo de execução de serviço, para mim entender o cliente, porque eu acho que isso é muito interessante, estabelecer uma conexão com o cliente. Quando você estabelece uma conexão com o cliente, automaticamente você vai começar a captar o que ele quer. E quando você capta o que ele quer, você vai ter direcionamento para materiais X que você pode executar, que vai trazer satisfação ali para o cliente. Porque imagina só, você, Fábio, você vai e contrata o Valdinei para fazer uma pintura lá na sua casa. E acaba que você economizou aí durante o ano inteirinho. Você se sacrificou, você fez tudo aquilo ali que para economizar, para você ter o dinheiro para pagar o pintor, para comprar o material e tudo e tal. E chegar nesse fim, ao invés disso tudo ser um sonho, se tornar um pesadelo. Por quê? Por falta de conexão com o pintor. Porque você imaginou que seria a parede preta, mas o pintor entregou a parede um cinza escuro. Por falta dessa conexão. Então, eu acho que isso é muito interessante, o pintor e o cliente, ele ter essa conexão, ter um tempo de diálogo, não só falar de Pix, né? Que o Pix é interessante, né? Isso não é ruim, não. Mas não falar somente de finança ou de material, mas entender. Porque, imagina só, eu vou pintar essa mesa aqui porque eu quero pintar ela de marrom glacê. Eu quero colocar ela marrom glacê porque ela relembra quando eu morava na fazenda. Eu quero trazer essa mesma experiência, esse mesmo sentimento que eu tive quando eu era uma criança e tudo e tal. Então, quando alguém está fazendo uma reforma dentro da sua casa, dentro do seu lar, ele está querendo trazer um sentimento. E qual é o sentimento? Automaticamente a gente quer, quando fala de casa, de lugar onde a gente vai descansar, a gente quer o quê? Paz, tranquilidade, quer relembrar momentos bons. Então, acaba que a gente tem que ter essa conexão para entender isso do cliente. Fábio, nessa questão aí, até onde vai a influência do pintor em relação a esse tipo de situação? Porque a gente tem ali os arquitetos, já tem o vendedor criativo, eu mesmo passo muito por isso. Muitos clientes procuram porque querem a ideia, entendeu? É outra coisa que a gente tem que desenvolver, porque não só produto, mas a questão decorativa também. Aí existe a questão da ideia, o quanto o cliente acaba perguntando o pintor. Depois que você terminar, até quero fazer uma pergunta relativa a isso aí também. Até onde ele vai em relação a pintor, em relação à parte de decoração também. Porque eu recebo situações em que, às vezes, cai aquela situação, cara. O cara já falou isso, como que agora eu vou falar assim, não está muita tendência isso. Se é seu gosto, tudo bem. Mas o segmento agora da tendência está para isso. Né? Como que é até onde o cliente acaba contando com o pintor para fazer decisões de cores ou decorações? Eu até tive agora esse mês eu tive uma experiência meia, como é que se diz, fiquei naquele bico de sinuca mesmo. Eu estava fazendo um serviço lá em Serranópolis, um efeito decorativo, e aí tinha o ascortem, ele é meio enferrujado e tal, e aí tinha essa parede que ela era preta, do lado desse ascortem. E aí do lado tinha uma parede com o Dubai escuro. Aí depois que eu terminei e tal, a dona chegou e falou bem assim, não gostei, tira esse preto pra mim. Aí o dono pegou e falou, não, eu quero assim. Aí jogou pra cima de mim, o que você acha?
Aí você deu aquela, né? Eu não acho nem desacho, muito pelo contrário. Falei, ó, eu vou ser sincero com vocês, nós pode comprar a tinta e fazer um teste aqui do lado aqui, se não ficar bom a gente refaz de novo. Boa. Porque assim, eu não tinha como falar, se eu jogasse pro lado dela, poderia estar puxando pro lado dela. Se eu jogasse pro lado dele, então eu falei, eu tenho que ficar em cima do muro. Tem que ser neutro na história. Não tem como eu ser um cara. Aí eu peguei e falei, ó, a tendência hoje é essa parte que você tá puxando aí tem marrom, efeito decorativo e preto. Isso já não tem mais. Hoje é o quê? A tendência hoje é tom sobre tom. Então você não pode puxar muito. Aí eu fui levando e tal, compramos a tinta, fizemos o teste e passamos como é que se diz? Dubai escuro. Ficou as cortens Dubai escuro e tirou o preto. E realmente ficou outra fachada. Deu uma harmonia melhor. Bicho, ficou bem melhor. Já tinha o preto que era as esquadrilhas e a calçada. Então vamos a uma coisa bem polêmica aqui agora. Ixi, é o homem das polêmicas. Ó, diariamente aparece o cliente. Ó, eu não quero tinta manipulada porque elas desbotam, a tinta pronta é melhor. É fato ou é mentira? O que vocês pensam sobre isso? Eu vou falar o que é o fato dentro do contexto. Olha, em relação à tinta manipulada e à tinta que já vem de fábrica, né, pronta, né? Eu acredito e entendo como pintor que ambas vai ter o seu tempo de vida, porque tudo tem um tempo de vida, né? Existem o quê? Você como técnico, você sabe, né? Tem tintas que elas são feitas para fachadas e tem tintas que são feitas para área interna. Então, se eu pego uma tinta de área interna e aplico em uma fachada, automaticamente ela vai desbotar. Ela pode ser a tinta mais premium que existe no mundo. Ela vai ter um tempo de vida útil, o tempo de vida dela vai ser mais curto. Então, se eu fizer da maneira correta, eu acredito que ela vai ter o mesmo tempo que a outra vai ter. Aí vai a questão de que marcas, né? Existem marcas tal e tal, e uma oferece mais tecnologia e menos tecnologia do que a outra. Esse é o meu ponto de vista. Eu já trabalhei com tinta já de alto, tintas premiums que eles falam hoje, né? De cor aí que eu precisava dar 7 demãos de tinta para cobrir. Isso existia. Agora não, agora deu uma melhorada. Só que o quê? O vacilo foi nosso que naquela época eu não lia. Tinha um fundo. Todas as tintas de cores mais vivas tem um fundo específico que você aplica antes e faz. Nessa parede mesmo, eu rolava 5 horas da manhã, eu rolava 6 horas, 7 horas. O dia inteiro rolava no sol, rolava na sombra e mesmo assim ela manchava. Aplicava no rolo, aplicava na arlese, aplicava recorte e rolo junto, mesmo assim ela manchava. Vamos lá, pra mostrar que a gente serve para alguma coisa agora. Só que essas tintas de cores escuras, elas sempre vão desbotar mais rápido do que as cores já mais claras. E a questão de tinta, como é que fala, pronta e manipuladas, vai depender muito de marcas e aonde você vai aplicar elas. Com certeza as tintas manipuladas, elas têm uma durabilidade menor. Eu acredito e já usei. Ponto de vista. Isso. Então vamos lá. Agora responde aí. É o seguinte. Tintas tradicionais, cores tradicionais se encontram prontas. Sim. Ok? Na ampla maioria, tintas claras. O que se deve levar em conta? Qual a linha de produtos que eu estou comprando? A marca, desde que seja uma marca aprovada dentro da Abrafat, cumpre ali o que está escrito, aí a gente tem as marcas regionais e as marcas de multinacionais e tudo mais. A gente engloba, tem uma disputa entre as regionais, que vai ter rendimento X, vai ter durabilidade X, e a gente sabe que a tecnologia utilizada não tem como ser igual às tintas multinacionais que estão aí no mercado, utilizando tecnologia mais resistente ainda. Mas no contexto, a gente pode separar o seguinte: as regionais comparada com elas mesmas e as internacionais, aí, as multinacionais comparada com elas mesmas. Produtos prontos, nas cores mais claras, você encontra muito, tem um comportamento do mesmo que o manipulado.
A comparação que é muito feita, e às vezes alguns chegam à conclusão de que não é o mesmo, é porque utiliza a tinta manipulada no tom escuro, muito escuro. O problema é o tom ser muito escuro, vai notar um desbotamento? Não, é usar na linha errada. Você tem o produto Premium, você tem o produto Standard. Quando você compra o Premium, você vai ter uma durabilidade muito maior, muito mais resistente. Só que aí o cara quer usar uma tinta Standard manipulada num tom muito alto. O desbotamento vai ser mais alto. Aí ele compara com o produto pronto que ele comprou, que é uma cor neutra, que quase você não vê desbotamento. Então é um nível de comparação. Você está exigindo de uma coisa que você está comparando com outra que tem outro comportamento. Aí entre a mesma cor, cores escuras, tem que ser produto premium. Tem produto standard no mercado, algumas marcas oferecem, mas vai ser mais claro. Agora o desafio é você pegar um produto pronto, colorido, muito forte e ver quanto tempo ele dura. Menos do que a premium manipulada. Então não está nessa situação, é o tipo de comparação. Entendo. Porque hoje você vai encontrar um vermelho bem vivo numa tinta pronta, boa. Não. Encontra, Fábio? Não. Encontra? Beleza. Então, se você comprar uma vermelha premium ou super premium, vai ter uma durabilidade. Se comprar uma standard, menos. E se você comprar uma que você encontra no vermelho pronto hoje, ela dura menos ou mais que essa manipulada? Menos. Bem menos, né? Toda tinta que você encontra vermelha pronta hoje, na ampla maioria, a durabilidade dela é pouca. Um roxo, cara, são assim, menos de 3 meses, aquele trem tá esquisito. Olha, você falou interessante. Então, assim, essa ideia é como eu falar para você, qual aquele refrigerante famoso da embalagem vermelha é melhor? O de garrafa de vidro ou PET? Garrafa de vidro. E se eu pôr para você, você vai perceber depois, 100% você vai acertar qual que é melhor? Não acerta. Você falando aí, aqui na cidade aqui mesmo, próximo aqui, tinha um local aqui na cidade que eles tinham pintado de, se eu não me engano, era um roxo açaí. E eu achei interessante porque todos os dias a gente passa ali e durante um ano ela não desbotou. Ela enfrentou chuva, ela enfrentou sol e ela permaneceu até o ponto que eles mudaram a cor, mas eu acredito que foi na mesma marca que eles tinham usado e tá agora, se eu não me engano, tá um verde muito vivo, entendeu? E já tem mais ou menos uns 7 meses que tá lá. E assim, se tivesse achado uma pronta nessa cor aí, a possibilidade é difícil, e se tivesse encontrado, o que você acha? Uai, não tava lá não. Então é uma contraprova, né? Então não quer dizer que a pronta A desclassificação dela ia ser muito mais rápida, então, né? tá Hoje provado mesmo, que não hoje tem a mesmo ver, eu estou né? usando Isso é um mito. verde. Um verde muito forte. Ele está em torno aí, numa lata aí, R$1.200 uma lata. É por aí, a gente tem mais de R$2.000 aí no mercado. Ela Agora é o seguinte. E é uma tinta que eu vou te falar, o rendimento dela não chega nem aos pés de uma tinta pronta. E hoje. É outro rendimento. Moço, É uma porque o lata produto. dela- o produto pronto, ele é standard. Não tem produto premium praticamente pronto, Pronto, hoje. não. Prontaço Todos os aqui, né? produtos, todos os produtos premium é manipulado. A maioria dos produtos premium são manipulados. Então a gente tem que. Assim, ó, cliente, você vai comprar uma tinta manipulada, não é que a tinta é ruim, não, você compra melhor. A melhor. Entendeu? A melhor. Escutou, cliente? Sempre quando vocês for comprar a melhor. A melhor. Então tem que entender a necessidade. Não, precisa durar tanto tempo, não. Durando esse tanto tempo, dentro desse tempo você pode comprar essa. Dentro daquele tempo você pode comprar aquela. Isso aí é interessante que você falou, porque a gente às vezes vai pintar casa de aluguel, né? Casa de aluguel sempre é uma tinta qualquer aí, fraquinha, Cara, não só quer. para dar um batom e tchau, Tem que ver o obrigado. contexto e tudo mais. E agora, em relação ao que vocês falou do cliente, da tendência, né? O cliente ele tem muita dúvida. Às vezes até atrapalha ali o tempo da pintura, porque ele tem dúvida, esse teste, aquilo. Então, assim, é ideal, sim. Se não tem um domínio sobre isso, fale para o cliente, olha, procura lá o lojista, eles têm alguém para te... Procura o arquiteto, porque se você dá uma dica, ou senão você passa a ter mais
o pintor buscar conhecimento nessa área. Se falar aqui hoje com um pintor, pintor, qual que é a cor, a tendência do ano, a ditação para a tendência do ano? Nós temos aí uma coisa que traz essa ideia de tendência para todas as marcas e temos cada marca apresentando dentro dessa tendência as cores. Se perguntar para a maioria, vai saber dizer qual que é a cor que dita a tendência do ano? Você está entendendo? Então, como é que vai eu dar dica? Pode errar. Então, tem que, se você quer ser um pintor que vai dar dicas assim, tem que inteirar. Por exemplo, esse ano, qual que é a tendência do ano? Quem ditou a tendência mundial? É sempre Pantone. Eu não vou lembrar o nome em inglês, mas nuvem dançante. É um branco extremamente branco. Está dizendo que tem que ser branco? Não. Está dizendo tem que ser leve. Tem que trazer ideias de paz, harmonia, tranquilidade. Suavidade. Então, se eu sou o pintor e o cara me pede ideia e eu fujo disso, ele vai ver muita gente indo para esse lado e eu fui para o outro lado. Daqui a pouco eu olho para minha casa, está todo mundo fora do contexto. Então, outra coisa que o pintor tem que entender. Ou ele manda para um profissional, ou ele esteja atento ao mercado. Ao mercado. Isso aí, você tocou num ponto muito interessante, que é o que eu sempre vejo, workshop. O pintor ele está muito vinculado somente aos workshops que as lojas oferecem. Você pode ver, quando as lojas aqui da cidade, né? Não só aqui, mas de diversos lugares do país, oferecem esse workshop, o pintor ele só preocupa em saber se vai ter churrasco ou se vai ter o barril de chopp. O palestrante que está ali na frente, às vezes, eu estou falando por experiência do que eu já vi. Está todo mundo conversando, boa parte, vamos dizer que 90% das pessoas estão ali só papiando, né, conversando, e BBB, bababá, como foi o dia, enquanto o palestrante está lá, e aí acaba que no final ninguém absorveu nada. Porque às vezes o que queria até para ir ou absorver alguma coisa, aprender alguma coisa, não consegue devido àquela barulheira. Foi atrapalhado. Só que o que eu quero trazer mais em foco aqui é sobre isso. O pintor, muitos dos pintores, eles ficam vinculados somente ao workshop, que é isso que você falou. Não procura saber qual é a tendência, não procura se enturmar com um arquiteto, com um design, ver o que está acontecendo na atmosfera aonde a gente atua. Por exemplo, agora já a FEICOM, né? Tem a FEICOM, onde é um workshop, o maior da América Latina, se eu não me engano, né? Esse é o maior. O terceiro maior? Bora, primeiro, bora. Bora. Você vai? Tô dentro. Ih, relaxa, então vai dar certo. Então, veja só, o pintor ele está vinculado somente a isso aí. Ele não procura sair dessa atmosfera e romper essa bolha. Mesmo que, assim... E trazer conhecimento para si mesmo. Hoje é tão simples, né? Mesmo que eu não consigo ir nessa. Cara, a internet tem tudo. Tudo. Só a gente nessa área teórica, não tem muito que... Entende? E a proposta de cada um também. Acho que tem que ter uma proposta definida. Eu trabalho, meu foco é nisso, meu foco naquilo. Claro que todos têm que ter aquele conhecimento geral. Geral, né? Tem que ter foco. O nosso horário acho que está bem avançado já. Já está avançado. Mas assim, o que eu tenho observado, às vezes, é essa falta mais um pouco de diálogo entre profissionais, lojista, arquitetos, clientes. Eu acho que cairia muito bem isso aí para trazer confiança para o mercado. E em relação também, aí é bom sempre dizer que nós temos vários pintores aí bem informados, vários pintores aqui. O nosso mercado ele é muito bom. Eu que conheço aí alguns técnicos dos fabricantes que visitam para fazer assistência e tudo mais, sempre dizem que o acabamento dos pintores aqui de Jataí é fora de sério, é diferenciado. Jataí tem um trabalho de pintura, no geral, muito bom. Temos aquele problema de diluição muito alta, mas na busca do melhor acabamento. E às vezes puxa um pouquinho ali e tal, mas sempre algo que consegue resolver. Mas realmente os profissionais de pintura da nossa cidade, na ampla maioria, têm um bom desempenho, são muito bons. Eu andei, a gente não pode negar. O ano passado eu fui em São Paulo e acompanhei alguns lugares ali, e de verdade, o nosso acabamento é o melhor. Eles têm muitos trabalhos? Tem, mas o acabamento
do Goiás, principalmente de Jataí, é outro acabamento. Não se compara. São Paulo é estilo Estados Unidos. É só aquele trenzão por cima e tchau, obrigado. Estados Unidos mesmo, as pinturas internas são feitas com textura projetada. Então, assim, não são todas. É questão cultural, né? E assim, o acabamento lá é fosco por dentro, às vezes tem brilho para fora, questão da proteção maior. O nosso Nordeste mesmo já você usa muito esmalte sintético. Bicho, madeira, então, assim, demais. Tá, é uma questão local. É por isso que tem um produto, você citou produtos internos e externos. Existem produtos que são internos e externos, existem produtos que são só internos, né? E são diferentes produtos. O que deve obedecer é a questão da resistência, a necessidade de acabamento, e tem lugar que nem pede acabamento. O cara quer só que fica pintado. Só que é uma cor. Então, acho que a gente tem que trabalhar. Olha, esse cliente que quer acabamento, o foco é esse produto. Esse cliente, eu quero pintar e quero ser rápido e ferro está enferrujado, não quer saber de acabamento, pô, tinta que resiste, passar em cima da ferrugem. Eu quero acabamento perfeito, cara, eu vou usar o primer, eu vou usar o wash primer, eu vou usar... O pintor precisa ter essa sensibilidade, a boa comunicação, o lojista oferecer o produto, né? O cliente ser claro naquilo que deseja e não tem como dar errado. Pronto, acabou. Bom, nosso horário está avançado. Fabão, deixa aí seu Instagram pra gente aí. Então, o Instagram lá tá meio bagunçado, mas nós temos que organizar, trabalhar para organizar, mas a correria tá grande. Fábio Júnior Pinturas, lá no Instagram. Tem algumas postagens nossas lá trabalhando com máquinas, Arles, lixamento zero pó. E estamos aí no mercado aí. Precisando é só chamar. Tem o WhatsApp lá na bio lá. Só chamar? Só chamar nós que nós atendemos. Esse ano como é que tá sendo aí? Tem a agenda ainda aí? Rapaz, tá meio apertado, mas nós conseguimos dar uma ajustada aí. E qual que é seu Instagram, Valdinei? Bom, o Instagram é Valdinei Martins, tá? Vai encontrar lá. Em relação à rede social, pode estar deixando perguntas lá, qualquer coisa, só chamar lá, a gente responde também. Porque às vezes a pessoa vê e fala assim, cara, eu tenho dúvida nisso. Será que esse cara pode responder? Pode deixar lá e tudo mais, a gente está aí para isso. E foi bom aqui participar com vocês. Se não tiver resposta, você falou seu Instagram? Falei, Valdinei Martins. Valdinei Martins, né? É isso aí. O meu tá lá, João, _ Paulo, _ Coelho 1. Lá também você vai encontrar lá muita coisa lá. Valdinei aqui, ó, todo santo dia deixa lá uma enquetezinha. Esse dia para trás ele tinha deixado uma enquete lá sobre o... Tinha o solvente. Não, foi fundo preparador e... Selador acrílico, né? Rapaz, aquilo rendeu, hein? Mas é isso aí. Ó, estamos encerrando aqui mais esse capítulo aqui. Quero convidar vocês, venha conhecer o trabalho do Fábio, o trabalho do Valdinei, conhecer o meu trabalho. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Até mais.